Olá, eu sou Vera Martins. Eu sou coach, sou palestrante e sou consultora em desenvolvimento humano. Além disso, eu sou autora de 2 livros, o Seja Assertivo e o Emocional Inteligente, que foram publicados pela editora Alta Books. Hoje eu vou falar com você sobre o emocional inteligente, como usar a razão para equilibrar a emoção. E eu quero falar com você que busca as estratégias para equilibrar melhor o seu emocional, usando melhor o seu lado racional. Os 2 juntos vai lhe dar um poder de influência, uma libertação emocional, para que você possa criar relacionamentos interpessoais muito mais produtivos, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Eu quero mostrar para você a importância que essa competência, que é gestão emocional, tem nos dias de hoje. Tanto que ela é considerada uma das competências socioemocional mais importante para um profissional bem-sucedido. E é sobre isso que nós vamos falar. Bem, a questão é, o que você ganha quando você desenvolve um emocional inteligente? Você ganha muito. E a primeira coisa que você ganha, olha só, é uma libertação emocional. Olha, não é para qualquer um, hein? E você vai ter uma sensação de uma força interior. Mais do que isso, desenvolve aquilo que todo mundo quer ter, que é a autoconfiança. Outro benefício que você vai ter é a atitude positiva, que é produzida por hormônios de prazer e de recompensa. Ah, você já deve ter ouvido falar que quem produz os hormônios do sistema dopaminérgico são pessoas que têm mais foco, são mais livres emocionalmente, que são bem resolvidos e são muito mais felizes. Ok? Então, essa atitude positiva, quando eu me sinto com libertação emocional, automaticamente eu me torno uma pessoa muito mais positiva. Olha só, um outro benefício que você vai ter desenvolvendo o teu emocional, mas de forma inteligente, que é a resiliência, que é aquela força de enfrentar com mais tranquilidade situações de risco e sair ileso da situação. Mais um benefício, que é automotivação para você atingir resultados com muito mais inteligência. Olha só, se eu consigo me desenvolver e me sentir mais livre emocionalmente, uma atitude mais positiva, aumenta a minha resiliência e, claro, eu vou ter muito mais energia para buscar atingir objetivos. E, finalmente, claro, é o que todo mundo busca quando se fala em gestão emocional, inteligência emocional, que é o bem-estar, que é sentir a felicidade. Sabe aquela sensação de sossego emocional? Pois é exatamente isso. Agora, como fazer isso? O quanto depende de mim e o quanto depende dos outros? Essa é a grande questão. E para isso, eu quero trazer para você essa pesquisa que Martin Seligman, que foi o criador da psicologia positiva, e durante as suas pesquisas, ele concluiu que a escolha voluntária é um dos 3 fatores que mais impactam no seu bem-estar e na determinação do seu equilíbrio da sua felicidade, em 40%. Claro, genética influencia? Sim. As circunstâncias da vida? Sim. Claro que influenciam, mas você pode sim interferir nas circunstâncias da vida e até na sua genética, desde que você potencialize os seus 40%, fazendo escolhas conscientes. Muito bem, e agora vem a grande questão: como usar os meus 40%? Desenvolvendo um autoconhecimento e uma coragem de olhar para dentro de si e fazer essas perguntas. É decidir o quê? Qual é a emoção que você quer sentir em determinadas situações da tua vida? Que tipo de pensamento você quer pensar? E como você quer se comportar? Aí você fala, Vera, mas as coisas acontecem automaticamente. É porque, quando isso acontece, é porque você está ligado no piloto automático. E você não está usando os seus 40% que Martin Seligman cita, que você pode usar. Mas depende de você.
o que eu quero sentir. E essa escolha voluntária inicia uma coisa muito importante, que é o seu protagonismo. Então, se você quer realmente desenvolver essa inteligência emocional, você precisa o quê? Ser protagonista da sua própria vida, tomar as rédeas da sua vida e parar de ser só um coadjuvante. Um coadjuvante não tem domínio, é uma vítima. E aqui eu quero citar para você essa frase tão linda que diz tudo sobre protagonismo e sobre um emocional inteligente, que é de Fernando Pessoa. E ele diz o seguinte: ser feliz é deixar de ser vítima dos seus problemas. Olha só, parar de ser uma vítima e se tornar um autor da sua própria história. É saber falar de si mesmo. É identificar o que você sente, o que você pensa, é saber ser claro nos canais de comunicação de você para você mesmo. É não ter medo dos próprios sentimentos. E continua com um olhar otimista e positivo. O que é isso? Vamos de novo citar uma teoria chamada Teoria do Otimismo de Martin Seligman, onde ele diz o seguinte, que existem pessoas que são o quê? São pessoas pessimistas e outras pessoas são otimistas. Mas aquele otimista realista, não é aquele que voa na maionese. Então, e ele diz assim, que pessimistas acreditam que os seus problemas vão durar para sempre, vão afetar tudo, e tudo que você faz é tudo incontrolável. Usam normalmente a vitimização para se proteger e não agir focado na solução. E aí? Como você se vê diante desse conceito? Você é mais pessimista ou otimista? Vamos lá ver o que é o otimista, como que ele pensa? As pessoas mais otimistas tendem a considerar seus problemas mais passageiros, controláveis, ou seja, dá para agir em cima. São pessoas que usam seus 40% de escolha voluntária. E que são problemas específicos, não são gerais, não é toda a sua vida que está com problema, mas é situacional. Visualiza um futuro melhor. Então você está vendo que já tem um olhar positivo, uma atitude positiva. Planeja a ação e age em cima para enfrentar a situação. Então veja que a pessoa que, quando ela é otimista, ela foca na solução do problema e sabe que aquilo vai, com o tempo, ser resolvido, mas ela precisa agir. Já o pessimista, o que ele faz? Ele fica reclamando da vida e não faz nada. Acha que o mundo está ruim, o mercado está em crise e fica reclamando que não tem trabalho, não é feliz e bota a culpa nas pessoas e nas situações. Já o otimista não faz esse tipo de coisa. Então, como que nós podemos interferir em nossa visão de mundo? Porque veja que isso é visão de mundo. É como eu vejo o mundo, como eu vejo as situações, como eu vejo as relações que eu construo. A primeira dica, ressignificar as nossas crenças. A gente precisa ter aquela coragem, sabe? Aquela coragem de não ter medo dos nossos próprios sentimentos. Lembra? Fernando Pessoa falava isso. E ir lá no nosso inconsciente, pesquisar como é que está funcionando o nosso modelo mental, os nossos pensamentos negativos e ressignificar essas crenças, ou seja, dar um novo olhar para a situação. Olha outra dica super bacana, que é praticar exercício físico. Sabe, você já experimentou andar um pouquinho quando você está muito tenso, que você está com alguma coisa te pegando, uma ansiedade, e você vai caminhar, como parece que quando você volta, você encontra a solução, ou aquele problema diminuiu, a tua ansiedade baixou. Por quê? Porque quando você pratica exercícios físicos, caminhadas e outros exercícios, o seu corpo ele produz um hormônio que se chama endorfina. E endorfina, ela promove uma queda do nível de hormônio do cortisol, que dá esse estresse danado para a gente e que a gente não se aguenta. Outra coisa é resolver as pendências emocionais, é ser assertivo. Então, se eu tenho um problema, uma raiva de alguém, um desconforto num relacionamento, algo que foi um mal entendido, eu preciso ir lá e resolver aquilo. Se eu tenho um sentimento de culpa, eu preciso encarar isso daí e resolver essa pendência para que eu possa
obter o quê? A minha libertação emocional. E por último, é escolher comportamentos. Sabe aquele stop que a gente dá no emocional e não age baseado no piloto automático, no impulso, que sai, você vai fazendo de qualquer jeito, do jeito que você está acostumado, que é o hábito. Não, a gente precisa ter inteligência, a gente precisa dar aquele break, usar o nosso cérebro de uma forma inteligente, usar o nosso racional para fazer esse freio emocional e escolher o melhor comportamento na situação. Então veja que dá sim para usar muito bem os 40%, desde que eu tenha conhecimento, que eu tenha autoconhecimento e saber como é que eu funciono. E essa é a proposta do meu livro, O Emocional Inteligente. Como eu disse, para mudar essa visão que você tem do mundo, você vai precisar não só do autoconhecimento, como eu acabei de falar, mas autoaceitação. Por quê? Porque precisa muita coragem, né? Olhar para dentro de si, você pode ver coisas que você não vai gostar muito em você. E aí eu preciso estar preparado, aberto para mudar, flexibilidade para mudança. E entender que eu tenho coisas maravilhosas, que eu tenho forças e virtudes, mas eu posso ter pontos que eu posso ser muito melhor. E que não estão me agradando, que pode estar lá dentro daquelas crenças extremamente irracionais, me levando a ter comportamentos não muito bons. Então, esse nível de aceitação vai me ajudar a melhorar meu autoconhecimento, acionar lá dentro as minhas crenças, os meus sentimentos e as minhas emoções, ok? O que acontece quando eu consigo fazer isso? É maravilhoso, gente. Sabe, é como se você tirasse aquela névoa suja dos seus olhos, sabe, aquela lente que está suja com aquela névoa. É como se você limpasse essas lentes da sua percepção, dando a você lucidez para enxergar quem realmente você é. É fantástico isso. Só que exige coragem, como eu disse, autoconhecimento e autoaceitação. Eu quero te perguntar, vamos refletir juntos. Qual a emoção que está no comando do seu emocional? Nós temos aí 5 emoções básicas. Começa com a alegria, que é a emoção positiva, mas nós também podemos sentir emoções não muito confortáveis, que são a raiva, a tristeza, o medo, tem o nojinho, tem a surpresa, que são as emoções básicas que todo ser humano sente. Gente, isso é normal. Eu sempre digo que não é o fato de você ter inteligência emocional, de você saber equilibrar sua razão e emoção, que você não vai sentir essas emoções tão aflitivas. A diferença entre uma pessoa que é inteligente emocionalmente e a não inteligente é que a inteligente sente a mesma coisa que o não inteligente, só que a inteligência está em como que eu posso usar essas emoções a meu favor. Por exemplo, o medo é muito bom, a tristeza também. Na verdade, a gente não pode impedir o aparecimento dessas emoções, mas nós podemos aprender a regular essas emoções. As emoções, elas estão lá no inconsciente e a gente só vai tomar consciência dessas emoções pelas reações fisiológicas e quando pinta dentro da nossa cabeça aquele pensamento e aquele sentimento de desconforto. E aí que a gente toma contato com as nossas emoções. Então veja que é por isso que a gente não pode impedir, mas eu posso aprender a regular essas emoções e começar a trabalhar com elas de forma que elas me ajudem, porque elas têm, cada uma delas tem uma função importante. Veja só, a função da emoção positiva, segundo o Martin Seligman, é fortalecer os nossos recursos intelectuais, é desenvolver maior conhecimento, maior fluidez na nossa comunicação. É também fortalecer os nossos recursos físicos. Pessoas que têm, que desenvolvem e fazem experimentam situações mais positivas, elas produzem hormônios muito mais legais, mais equilibrados e faz com que a sua saúde melhora. E socialmente, uma pessoa com atitude positiva, mais equilibrada, é uma pessoa muito mais agradável.
Quem não quer ter por perto um amigo, um gestor, enfim, uma pessoa do seu lado que seja uma pessoa que seja bem resolvida, que não agride, que não dissimula, que uma pessoa equilibrada que fala o que realmente pensa. Porque é terrível, né? Você conviver com uma pessoa que não é verdadeiro. E uma pessoa que desenvolve essa positividade é uma pessoa que atua bem com gratidão, sabe demonstrar seu reconhecimento pelo outro, desenvolve boas amizades, tem acolhimento. Tudo isso porque são produzidos esse tipo de sentimento por conta quando você desenvolve dentro de você essa emoção positiva. E mais, quando você desenvolve mais emoção positiva, você alimenta o seu estado emocional de forma muito positiva e a hora que você precisar, numa situação de desafio, numa situação de risco, ou mesmo numa situação de frustração, você vai conseguir se equilibrar muito melhor, vai saber lidar com mais resiliência. Olha só como é que funciona dentro do nosso cérebro quando você está produzindo emoção positiva. Olha lá, é o circuito da recompensa. Na neurociência, também é chamado de sistema dopaminérgico, que é a produção que o nosso cérebro tem de produzir a dopamina que nos ajuda a ativar a situação de foco, de recompensa. Sabe aquela coisa que você fala, pô, tá valendo a pena meu esforço. Eu estou focado e tenho um objetivo a atingir. E quando você atinge, você se sente extremamente feliz e satisfeito. Então, isso produz emoção positiva. Ah, quer dizer que ser desafiado, ter metas, objetivos, ir lá, se esforçar, isso ajuda a produzir dopamina, ajuda a produzir sensação de prazer? Claro, quem não sente prazer quando atinge uma meta no seu trabalho ou na sua vida pessoal? É por isso. Então, gente, vamos produzir mais emoção positiva. O teu cérebro vai agradecer muito. Agora, as emoções negativas também têm funções específicas. Elas são a linha de frente. Cada uma delas atua como linha de frente na defesa do seu organismo, do seu cérebro. Tá? O cérebro ele tem um sistema de alarme que liga todas as vezes que você se sentir ameaçado numa determinada situação. E aí é nesse momento que quando nossa área do cérebro, que é o nosso cérebro emocional, que é chamado sistema límbico, quando ele é ativado para te proteger, ele vai produzir através da amígdala uma emoção. E essa emoção pode ser medo, pode ser raiva, pode ser tristeza, ok? E todas elas têm, sim, um objetivo. Por exemplo, medo é a consciência de que você está numa situação ameaçadora. Então, o medo vem te proteger. E aí, se você tiver inteligência emocional, você pode o quê? Planejar ações estratégicas para lidar com aquela situação e se sair bem. O medo serve para isso. Só que quando você não faz isso, é dominada pelo medo, então aí você perde a sua inteligência emocional. A tristeza é muito legal, porque ela é um sinal de perda, ela te avisa uma perda e o seu corpo tem que ficar num estado mais de sossego, de tranquilidade, para você curtir essa tristeza e sair dela muito mais fortalecido. E, finalmente, a raiva é um sinal de invasão. Olha, é interessante quem sente raiva, fala, opa, está na hora de eu me posicionar, de eu dar limite para aquela pessoa, porque ela está invadindo o meu espaço. Ou uma raiva porque eu não consegui atingir um objetivo, então deixa lá, vou me preparar, porque não consegui atingir e me deu aquela raiva danada. E raiva de muitas outras coisas também, ok? Então, a raiva é uma energia interna que te leva à ação, se você souber aproveitá-la e expressá-la de uma forma correta. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre como funciona o circuito emocional no seu cérebro. Então, uma visão geral é assim, essas são as áreas que estão envolvidas quando acontece um evento no seu dia a dia e que vai estimular os seus mecanismos de defesa. Então, acontece, você vai para uma reunião,
onde você chega nessa reunião e vai apresentar uma ideia, um projeto, e essa ideia é contestada, você se sente desconfortável, o que está acontecendo no teu cérebro quando vem essa sensação do desconforto? Então vamos lá, rapidamente. Acontece esse evento que pode ser provocativo ou não, depende daquele olhar que você dá para a situação, o quanto você se sente autoconfiante. Ou você pode escolher ser assertivo, você pode escolher ser defensivo. Muito bem, então essa situação vai bater na sua área sensorial, no seu tato, olfato, visão, audição, enfim, em todos os seus órgãos sensoriais, e você vai ter uma sensação. Essa sensação, ela vai para a área do sistema límbico, que é o cérebro emocional, e essa informação vem através de conexões neurais e vai para o tálamo. O tálamo vai distribuir essa informação. Essa informação vai para o hipocampo, que tem a função básica de ir lá pesquisar na sua memória de longo prazo o que aquela situação significa para você. Ela é perigosa ou não é? Então, se o hipocampo pesquisar essa sua memória, e na sua memória, suas experiências de vida, suas crenças, estão dizendo, olha, quando alguém discorda de você, quando alguém questiona seu trabalho, ou faz uma crítica, isso é extremamente ameaçador. E você vai ter que se proteger. Então, essa informação que hipocampo vai pesquisar, vai para a amígdala, e a amígdala, que é o nosso radar emocional, que produz as nossas emoções, vai realmente ligar o sistema de alarme e dizer, olha, o negócio é perigoso mesmo. Então, a amígdala vai avisar o hipocampo, que tem a função de acionar todo o seu sistema endócrino e principalmente acionar a glândula da hipófise, que vai acionar a suprarrenal para produzir os hormônios do estresse, te preparando para fugir ou atacar, tá certo? Muito bem, então tudo isso vai acontecer muito em milésimos de segundo dentro do seu cérebro. Agora vamos pegar esse nosso conhecimento do nosso cérebro e colocar isso dentro de um ciclo emocional não inteligente. Muito bem, então vamos lá. Primeira fase é o evento provocativo, que é o que eu acabei de explicar que acontece dentro do nosso cérebro. Estou numa reunião, de repente alguém critica meu trabalho e aquilo vai ser provocativo ou não, dependendo do valor que aquilo tem para mim. Qual é o significado quando alguém faz isso comigo, ok? Se eu sentir que aquilo, eu tiro de letra, aquilo não vai me provocar, não é perigoso, porque eu sei lidar com uma situação dessa, tá? Então não tem problema nenhum. O ciclo se encerra por aí mesmo. Ele não é provocativo, portanto, o meu cérebro não vai produzir um ciclo emocional não inteligente. Agora, se eu sentir que aquilo é uma ameaça de verdade, acontece tudo aquilo que nós falamos dentro do nosso cérebro. E aí essa informação que vem do hipotálamo vai para o nosso cérebro racional, que é o nosso chamado pré-frontal, tá? E o pré-frontal vai produzir o quê? Pensamentos, é a área do julgamento, é o nosso cérebro chamado mente consciente, é aquele que analisa situações, que julga, que também pode ser chamado do freio emocional. É ele que freia os nossos impulsos. Olha que fantástico. E se você sabe usar essa área do teu cérebro, é aí que mora a sua inteligência, que é saber equilibrar a razão e a emoção. Ou seja, é uma conversa inteligente onde a sua área do pré-frontal vai comandar o teu sistema límbico e não o contrário. Quando a gente perde o controle, que a gente entra em pânico e perde o controle, tem um acesso de raiva, um pânico de medo, pelo medo da situação, o que aconteceu? É o que Daniel Goleman chama de sequestro das amígdalas. Você foi sequestrado pela sua amígdala neural, ou seja, a sua área emocional dominou a sua área do pré-frontal, da sua razão. E aí você perde a sua inteligência emocional, tá ok? E nesse momento, quando essa informação chega no seu consciente, isso se transforma em quê? Vem em formato de pensamento junto com sentimento. E automaticamente a gente chega na segunda fase,
que é a fase onde produzimos os pensamentos automáticos negativos, que é muito falado na cognitiva comportamental, que é um conceito criado por Aaron Beck, que é o fundador, o criador dessa linha da psicologia cognitiva comportamental, onde ele mostra, isso é chamado de PAN, que é o pensamento automático negativo, que é aquele pensamento que aparece de repente em você e você fala, meu Deus, e aí a gente pode ter, isso pode desencadear um estresse emocional, que é isso que acontece, porque esse primeiro pensamento gera outros pensamentos, sentimentos ruins e vai te transformando no estresse emocional, vai para a quarta fase, onde você começa a se preparar para se defender, porque o teu cérebro te colocou já na defesa, e aí você precisa criar essas defesas, toda essa estratégia, seja agredindo, atacando, seja fugindo, sendo passivo, ou dissimulando, sendo uma pessoa mais passiva-agressiva. E é assim que você vai expressar a tua emoção, ou atacando o outro, gritando de raiva, né, porque a emoção é a raiva, ou fugindo de medo, ou ficando muito triste, quer dizer, depende aí do que emoção que é essa. Mas é assim que a gente faz quando nós deixamos que aconteça dentro de nós esse ciclo emocional não inteligente. E qual é a influência desse pensamento negativo? E também do pensamento positivo. Vamos lá. O pensamento negativo, veja se isso acontece com você. Quando você é dominado por um pensamento negativo, esse pensamento ele inibe o seu comportamento. Você deixa de enfrentar uma situação por medo, por exemplo. Então ele inibe para te proteger, claro. Mais do que isso, você começa a não correr riscos. Isso é terrível para uma pessoa que precisa atingir objetivos, alavancar a sua própria carreira, porque começa a ficar bloqueado, a gente chama de boicotes, é isso. O pensamento negativo, ele te boicota as suas ações, as suas iniciativas. E com isso, claro, você vai perdendo a motivação. Sabe aquela automotivação que eu falei como benefício de quem sabe usar a sua inteligência emocional? Pois é, aí essa pessoa que é muito dominada por pensamentos ruins, ela começa a sentir sem energia. E é evidente que isso vai aumentando o quê? Ansiedade, e a pessoa vai ficando medrosa. Tudo, ai não vou fazer isso, porque vai acontecer tal coisa. Ou seja, começa a desenvolver um estado emocional de ansiedade. O que é isso? É prever, é já pensar no futuro que algo ruim vai acontecer se ela fizer aquela tal coisa. Então, veja como inibe e todos os impactos que esse pensamento tem quando você não administra bem esse pensamento. E outra coisa importante, sabe aquela área do pré-frontal, que é a área da mente consciente, que presta atenção nos ambientes, que faz análise de contexto? Pois é, essa área do nosso cérebro não vai poder ser bem aproveitado, olhando a realidade com mais objetividade. Por quê? Porque está contaminado, a sua lente da percepção está contaminado por essa distorção do seu pensamento. E aí, a mente, o foco, a atenção, vai ficar assim, olha, prestando atenção naquilo que pode dar errado, naquela pessoa que está querendo puxar meu tapete. Sabe como é que é isso? A gente chama isso que é vigilância ampliada, que é a visão de ameaça. E aí você vai ter condições de ver a realidade como ela é? Não tem, porque está totalmente poluído e contaminado a sua percepção. Lembra, o seu pré-frontal, então, ele vai estar muito ocupado com essa vigília constante. E isso é muito prejudicial. Aí tem muita gente que me pergunta, nossa, mas por que tem pessoas que têm sucesso, outros não têm, que durante a crise conseguem sair bem da crise, de crises, né, na vida, e outros não? Tem muito a ver, gente, com pensamento negativo automático que surge, e isso domina todas as escolhas que essa pessoa passa a fazer na vida. E aí começa a fazer aquelas escolhas bem inconscientes. Agora, o pensamento positivo. Quando você consegue avaliar esse pensamento negativo. Eu não estou dizendo com isso que você tenha que negar os teus pensamentos negativos. Não é isso. Porque o pensamento negativo, como eu disse, ele normalmente vem gerado por um medo, por exemplo, uma emoção medo, e o medo tem uma função bacana, que é de
fazer você se planejar, agir, mas de uma forma planejada, estrategicamente, ok? Então, o pensamento negativo, ele tem uma função legal, desde que eu tenha aquele protagonismo, que é olhar meu pensamento, avaliar esse pensamento e ver o pró e o contra, ok? Dessa forma, quando eu consigo não ser dominado e sim administrado esse pensamento, eu posso desenvolver uma nova forma de olhar aquela situação com mais positividade. É aí que entra o nosso pensamento positivo. Ou seja, quer dizer que ressignificar pensamento é isso? Pensamento eu posso ressignificar, eu posso dar um novo olhar para aquela situação que para mim agora é ameaçadora, desde que eu analise e promova ações de proteção e de enfrentamento da situação. Então, quando você consegue fazer essa ressignificação, trabalhar com pensamento positivo, você começa a ter muito mais enfrentamento de obstáculo. O obstáculo passa a ser algo para você normal e não para te assustar. Quando você se esforça, você se torna uma pessoa determinada, isso te ajuda a ter um pensamento mais positivo. Quando você também cria visões de futuro positivo e vai com tudo para atingir aquela visão, porque é uma visão de futuro. Se você olha e fala, quando eu chegar lá no meu objetivo, eu quero estar desta forma. Isso é visão positiva de futuro. Isso é altamente estimulante do circuito dopaminérgico e que desenvolve também um pensamento positivo e te estimula a ter um pré-frontal mais livre para liberar a sua criatividade, inovação e tudo mais. Isso é uma pessoa muito mais liberta, mais atitude positiva, ok? Então vamos lá. Então, como aumentar a sua velocidade emocional? Por que eu falo velocidade emocional? Porque quando eu construo esse ciclo emocional não inteligente, isso diminui a velocidade do meu pensamento e das minhas ações. Por quê? Lembra? Pensamento negativo inibe o seu comportamento. E aí você perde a sua velocidade em tudo. Então é isso mesmo, pessoas que têm um emocional inteligente são muito mais velozes nas suas entregas, na sua vida. Então vamos lá, como aumentar a sua velocidade emocional intervindo nesse ciclo emocional? Ocorreu um evento que lhe causou desconforto, lembra? Primeira fase, que é o evento provocativo. Aconteceu, fui lá na reunião, a pessoa criticou o meu trabalho e aí vem aquele pensamento ruim, sou incompetente. Eu não sou tão bom e isso mexe com meu autoconceito, a minha imagem aqui dentro da empresa, não é? Isso é um pensamento negativo. Só que aí você vai fazer o seguinte, você vai desafiar esse pensamento, tá? Desafiar. Vamos fechar o ciclo aqui e depois eu vou explicar um pouquinho como é que é esse pensamento, né? Que é desafiar o seu pensamento negativo, encarar, é tomar consciência. Isso é inteligência emocional. Depois você vai fazer o que com esse pensamento? Pega o pensamento negativo e põe lá, custo-benefício, o que eu ganho com isso? Tem umas perguntinhas que eu vou mostrar para vocês que são importantes nessas perguntas. E nesse momento eu estou já entrando na terceira fase, que é fazer uma avaliação cognitiva da situação, que é pensar sobre o teu pensamento. É pensar sobre a emoção que você está sentindo. É pensar sobre o comportamento que você pode ter, que não vai ser muito produtivo. Tá certo? E a quarta fase, você já vai para as escolhas de alternativas para encarar aquela situação. E quinta, que é assumir um comportamento muito mais maduro e consciente. Vocês estão vendo que quando a gente interfere e cria um ciclo emocional inteligente, eu estou falando aqui de escolhas inteligentes, de escolhas conscientes, pensadas, planejadas, ok? E quando a gente fala em desafiar o pensamento negativo, não pode ser desafiar o seu pensamento negativo com outro pensamento negativo, com um pensamento com distorções cognitivas. Não dá, porque senão você vai chegar a conclusões também distorcidas. Para fazer essa tarefa, isso eu ensino muito lá no meu livro. Você precisa usar um pensamento assertivo. Como é que é isso? É um pensamento consciente.
Não é por impulso, é consciente. Eu paro, uso o meu pré-frontal com mais inteligência e sou crítica. Eu analiso o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, por que eu estou pensando assim. Eu vou criticar o meu pensamento negativo. É racional, por quê? Porque eu vou usar para isto a minha área do racional, minha área do pré-frontal. Positivo, eu não vou cair na negatividade, pelo contrário, eu vou fazer uma perguntinha para mim e dizer assim, o que eu poderia ter feito de melhor para não ter, como que eu posso agir, como é que eu deveria ter agido melhor numa situação dessa que me gerou esse pensamento, para que eu não sentisse isso, para que eu agisse de outra forma. Eu estou sendo o quê? Eu estou focando na solução e já acreditando que eu sou capaz de mudar aquela situação, que eu sou capaz e flexível para mudar meu comportamento, o meu pensamento. Certo? Então, isso é um pensamento assertivo. Agora, o dono da verdade consegue ter o pensamento assim? Não dá. Numa hora de crise, de um conflito, a pessoa que é tomada por esse pensamento e que não usa esse pensamento assertivo, ele vai partir para a briga, porque é dono da verdade, é arrogante. Veja você, e uma pessoa que é dono da verdade não tem equilíbrio emocional. Ele se perde, ele tem ataques de fúria e por isso que não consegue interferir, porque não tem um pensamento crítico, consciente, racional, positivo, focado na solução. Pelo contrário, tem um pensamento focado no problema, por isso que causa mais conflito ainda. Ok? Então, agora como é que eu posso fazer? Que perguntinhas boas você pode fazer para o seu próprio pensamento, que é essa tomada de consciência. É assim, o que está acontecendo comigo agora? Opa, deixa eu parar antes de agir e deixa assim, olhar para mim e ver. Lembra que Fernando Pessoa fala? Não tenha medo de falar com teus próprios sentimentos. Tá? Não tenha medo de expressar o que você está sentindo. E aí você vai tomar consciência, um ato de coragem, e fazer essas perguntas. O que está passando na minha mente agora? De 0 a 10, quanto que eu acredito nesse pensamento automático negativo? Ele é tão verdadeiro assim? Será que toda vez que alguém critica o meu trabalho, isso é uma ameaça que eu tenho que entrar no contra-ataque? O que está pegando lá dentro de mim? Que crença é essa que eu não estou abrindo mão e que está me levando a ficar agressivo? Quais são as evidências, as provas que esse pensamento é verdadeiro? Que quando alguém critica um trabalho meu, isso é perigoso, é uma ameaça. Que outra forma eu poderia pensar nesta situação? Normal, cada um. Se eu começar a aceitar que as pessoas têm a sua própria referência para avaliar situações e trabalhos e coisas, então eu vou entender que cada um pensa de forma diferente, então ele tem o direito de discordar. E de repente a visão que ele tem, eu não tenho e vou aprender com ele. Então, se eu tenho essa forma de olhar e pensar na situação, eu posso ressignificar meu pensamento e transformar aquela situação de ameaça para uma situação extremamente confortável, consciente e madura. E algumas outras perguntinhas, se nem assim você se convenceu, você faz essa pergunta também. O que eu diria a um amigo que estivesse nessa situação, igual que eu estou agora? Eu diria o que para ele? Fica tranquilo, você é muito competente, provavelmente eu vou dizer isso. Não tenha medo. E se as pessoas discordarem, que bom! Pelo menos o seu projeto vai ficar muito mais rico, muito mais eficaz em termos de resultado. Como que eu vou pensar agora, depois que eu fiz todo essa monte de perguntas para mim mesmo? A gente chama método socrático, que é fazer perguntas sobre o meu pensamento, metacognição. Como posso agir e me comunicar de forma mais inteligente, pensando diferente agora? Tá? Então, isto que eu estou chamando de desafiar seu pensamento negativo, fazer uma avaliação cognitiva da situação, criar alternativas eficazes para encarar a situação, ou seja, eu posso concluir que o melhor é olhar para a pessoa e falar, poxa, eu não tinha pensado, me fala um pouco mais sobre essa tua crítica, essa tua abordagem, que eu não tinha pensado sobre isso. É uma alternativa eficaz, que é escutar ativamente o outro e depois pensar se a pessoa tem razão ou não, e de repente eu posso até
assumir um comportamento maduro e consciente e falar, olha, você tem razão, olha que bacana isso. Isso não vai tirar a sua credibilidade, ao contrário, as pessoas vão te admirar, vão dizer assim, nossa, que pessoa equilibrada, que pessoa que sabe lidar com a situação, que tem empatia, que tem escutativa, que sabe argumentar, que sabe empatizar, que sabe envolver pessoas. Fantástico isso, não é? Muito bem. Enfim, vamos lá? Como interferir no ciclo emocional negativo? Primeiro, vamos lá. Só um resumo de tudo que eu falei. Reconheça, é o primeiro passo. Dê um passo para trás, na hora que você estiver lá no conflito, né, pintando aquela emoção, situação de provocativa, dá um passo para trás. Sabe aquele negócio? Respira, conta até 10? Essa é a técnica. Respira, conta até 10, dê um passo e tome consciência do que você está pensando e sentindo. É aquele tempo de contar 1, 2, 3, 4, respirar profundamente e você já vai tomando essa consciência. Aí, em seguida, segundo passo, avalie a situação. Pensa assim, qual é o meu propósito aqui, né, nesse momento dessa reunião? Qual é o meu objetivo principal? É ser o dono da verdade ou obter a cooperação de todos que estão aqui, ajudando a desenvolver um projeto que dê um resultado efetivo para a minha empresa, para o meu trabalho, para o nosso trabalho? Qual é o meu propósito? E aí você vai avaliar. Tá, com esse meu propósito, o que eu estou pensando sobre isso? Opa, estou entrando naquela de ser o dono da verdade, deixa eu sair fora disso, que não é um bom caminho. Reações, sentimentos, tudo envolvido. Vou para o terceiro passo. Com essa consciência, essa maturidade, eu tenho condições agora de fazer uma escolha muito consciente. E escolher conscientemente, foco nessa escolha. E dar a minha melhor resposta emocional, com equilíbrio, e dizer, fala um pouco mais sobre por que você está discordando do meu trabalho, deixa eu entender o teu ponto de vista. Você partiu de que premissa para poder me dizer isso? E aí eu vou criando um diálogo de análise do problema e tiro o foco do pessoal. E nós vamos analisar objetivamente a situação, o problema, com aquela ideia de obter a melhor solução para o problema. E por último, quarto, que é haja agora, seja assertivo. Você já fez tudo isso, analisou, já redirecionou teu pensamento, teu propósito, que é obter a adesão de todo mundo, fez uma escolha consciente e agora seja assertivo. Claro, defenda as suas opiniões na reunião. Por que você pensa aquilo? Mas respeite os direitos do outro também de se posicionar. Quando você consegue passar por esses 4 passos, a gente diz, nossa, que pessoa inteligente, madura, consciente. Olha, se você quer começar já a tomar essa consciência, criar estratégias de autogestão, aprender a gerenciar os seus relacionamentos e melhorar como ser humano, como profissional, eu quero dar essa dica aqui para a gente ir finalizando e eu chamo de um bom começo. É você começar agora a prestar atenção no seu comportamento, nas situações provocativas principalmente, e fazer essas perguntinhas para você. Quando aconteceu tal coisa, eu senti tal sentimento, eu pensei tal pensamento ruim e eu reagi de forma, por exemplo, passiva. Eu engoli, fiquei quieto e concordei com o outro e me senti culpada. Então, isso foi bom? Não foi. Foi uma boa escolha? Não, não foi. Então, o que eu poderia ter feito que não fiz? E o que eu preciso mudar em mim agora? Se você começar a mapear todo esse teu dia a dia, você vai ver como a tua autoconsciência, o teu autoconhecimento vai aumentar muito e você vai começar a desenvolver estratégias fantásticas para você equilibrar a sua razão com a sua emoção, que isso aqui é mais do que isso. É isso, exatamente a técnica, né? Começa tudo por aqui. E tudo aquilo que eu já apresentei aqui na nossa apresentação. Bem, eu vou finalizar agora a minha apresentação
convidando vocês a adquirir o livro Emocional Inteligente, que lá tem todas as técnicas, todas as estratégias com mais detalhes, com mais profundidade. Se você quiser falar comigo, meus dados estão aqui, eu estou tenho o WhatsApp, meu site, que é vera-martins.com, estou aqui nas redes sociais. Então adicione meu canal do YouTube com vários vídeos falando dessas duas competências fantásticas que todo profissional bem-sucedido hoje precisa desenvolver, que é essa questão da assertividade, ter essa comunicação mais madura e ter um emocional inteligente. Muito obrigada de você estar comigo até o final da minha apresentação. Obrigada e sucesso aí na sua vida profissional e pessoal.